Oi pessoal, bem-vindo a você a mais um Radar de Inovação, começando o mês de novembro. Quanta coisa nesse ano, quanto evento, quanta ideia nova a gente já trouxe. A gente abre o mês de novembro falando de um tema que a gente gosta muito aqui no programa, que é inovação e sustentabilidade, inovação em meio ambiente, inovação e a sigla ESG, que a gente falou de tantos momentos possíveis aqui no programa. E para fazer esse episódio, a gente tem os nossos apoiadores, a Egea Corsã Nossa Natureza Movimento Rio Grande, Marco Polo Soluções em Mobilidade para um Futuro Mais Sustentável e BH Reinventar o Futuro Agora. A gente vai falar um pouco de sustentabilidade e meio ambiente, porque várias vezes, e eu já vou apresentar o Renan, que é o convidado, a gente fala aqui no programa das empresas reduzindo a sua pegada de carbono, ou tentando diminuir a pegada de carbono. O que é isso? A gente tem a ver com carbono? Mas eu trabalho sozinho em casa. O que tem a ver isso? Pois o Renan trabalha com isso, ele é CEO da Planton. A Planton é uma empresa que trabalha justamente na ideia da gestão das emissões de carbono, para calcular quanto que a empresa gera, o que ela precisa fazer para descarbonizar, como é que ela entrega essa informação para o mercado, se é que ela entrega e como é que ela pode começar a entregar. E tanto o Renan quanto a Rayane, eles começaram a criar a Planton a partir dessa ideia de que esse assunto normalmente envolve muito termo técnico e aí as pessoas acham que isso não tem nada a ver comigo. Portanto, né, a Laura na produção aqui do programa, o Leandro fazendo que o som e também a imagem chegue aí até o teu computador. E o Renan vai primeiro falar um pouquinho para mim, Renan, como é que surgiu a Planton, quando e onde que surge e se as pessoas ainda se confundem com essa história da gestão de carbono. Bem-vindo aqui ao Radar. Muito obrigado, prazer estar com vocês aqui. Esse tema ele realmente era algo complicado, várias siglas e tal, mas a gente veio justamente para buscar simplificar esse tema e tornar algo mais palatável para as pessoas, porque se as pessoas não entendem, as empresas não entendem, a gente pouco pode fazer algo que é desconhecido, né? E a gente surgiu justamente por isso, a gente tentou contratar serviços de gestão de emissões de carbono, a gente ia atrás e sempre era uma caixa com muita coisa escondida ali dentro, a gente nunca entendia bem, e a Planton veio para justamente buscar dar essa atenção especial e tornar isso algo simples, palatável, que todo mundo possa acessar de alguma forma, né? Quando foi isso que vocês criaram? Foi 2023, a gente começou no meio de 2023, a gente tem 2 anos e meio agora. E vocês são, tu e a tua irmã, originários dessa área de estudos? Como é que vocês criam essa... Qual é a relação de vocês com essa área que faz surgir a Planton? A minha irmã, a Rayane, que é minha sócia também, né? Ela é engenheira química, formada aqui pela Federal do Rio Grande do Sul, e eu sou publicitário, então se ela consegue explicar e eu consigo entender, a gente já começou ali uma boa jornada, né? Então ela tem essa figura um pouco mais técnica e eu não sou tão técnico, mas é algo que depois de se estudar a gente entende, aprende, essa ideia, que todo mundo tem acesso a essa informação. Porque, Renan, é o que eu tava falando, né? Muita gente, quando vê a gente vai fazer um programa aqui de pegada de carbono, medição de carbono, as pessoas pensam assim, sim, isso aí é a Petrobras, é a Vale que tem que fazer, né? Só que toda empresa gera um impacto. Então, antes de começar falando qual é o trabalho de vocês, explica por que as empresas têm que olhar para pegada de carbono, rastro de carbono, o que isso tem a ver com o dia das pessoas. Ótimo. A pegada de carbono de uma empresa ou o próprio inventário que ela faz é para mapear o quanto que ela emite e onde que ela emite. Então eu vou pegar uma empresa como o Grupo RBS, ela vai emitir na sua frota de veículos, pode ter um gerador no prédio que é utilizado quando falta energia, tem a própria energia da empresa que é utilizada por ali. Quando eu pego uma siderúrgica, por exemplo, já são fornos, são outras questões. Então a empresa ela tem que entender o quanto que ela emite, mas também como que ela emite onde, para ela poder fazer alguma ação de descarbonização, que é de reduzir a emissão de carbono dela. Então, o primeiro passo é entender, é como se fosse um exame de sangue. Eu primeiro vou entender meu colesterol, triglicerídeo, para saber se eu tenho que mudar minha alimentação, e cada empresa, assim como o exame de sangue, cada pessoa vai ter o seu mapa de como que ela emite. Então, o primeiro passo da jornada é ter um bom inventário de emissões, para daí então tomar as medidas necessárias para compensar, para reduzir essas emissões. Daí o pessoal tá nos ouvindo e assistindo, né, Renan? E daqui a pouco diz assim, tá bom, é muito legal esse negócio aí, mas faz mal ter... Olha, basicamente, o carbono que o Renan tá trazendo aqui
é uma das grandes causas do que a gente tem falado recorrentemente, mudança climática, aquecimento global, né? Que tá todo mundo discutindo, que tem uma COP em discussão disso, assim. Ó, já passou do que poderia ter passado, como é que nós fazemos a nossa parte? E aí eu queria te perguntar, porque 2 anos parece pouco tempo para quando tu olha para uma empresa, ao mesmo tempo muitas coisas aconteceram. Esse, como tu falou, era um tema que todo mundo achava que era extremamente técnico e só pertencente à indústria. E hoje vocês têm clientes que também não são da indústria. Sim, todo tipo de empresa a gente atende, de todo o setor, toda a região do país, até do mundo. A gente tem algumas parcerias na Europa também, então isso não tem mais restrição, né? E toda empresa emite de alguma forma, com uma intensidade maior ou menor, de acordo com a sua natureza de operação, né? Por que uma empresa que está daqui a pouco nos assistindo, ou alguém que conhece algum negócio, está dizendo assim, tá, mas o que eu vou ganhar com isso? Vou ter que gastar dinheiro. Sabendo se eu estou emitindo carbono, quem é que se importa com essa informação? E eu vou te fazer essa exatamente pergunta. Quem se importa com essa informação e por que isso é importante para as empresas? O primeiro ponto sobre o custo, que foi um gancho que tu pegou, que é muito interessante. Tem vários projetos de redução de emissões que eles trazem eficiência e redução de custo para aquela empresa que está fazendo. Então a gente pega, por exemplo, hoje está muito difundido a questão de energia solar. Então uma empresa ela emite 1.000 toneladas por mês através da sua energia, por exemplo. Ao passo que ela coloca energia fotovoltaica, ela pode, em muitos casos, reduzir o seu custo com energia. Ela vai colocar um dinheiro na frente, vai ter um payback em seguida e ela vai ter um retorno financeiro. Nem todas as ações elas geram mais custo. Isso é algo interessante que o carbono traz, porque ele está muito ligado à eficiência. Se a empresa fica mais eficiente, ela consegue emitir menos carbono. Então, às vezes, isso está ligado. Uma empresa que tem uma frota de veículos, por exemplo, urbana, que não tem que viajar muito longe, ela eletrificando essa frota, ela vai colocar, a gente chama de CAPEX, né? Ela vai investir na frente um pouco, mas ela vai ter uma redução com gasto de combustível. E tem outras ações que sim, elas têm custo, mas a gente sempre recomenda que as empresas possam começar por aquelas que vão dar um ganho para ela, para não aumentar, enfim, custos de forma desordenada. E daí a segunda parte do teu ponto sobre quem se importa, os consumidores se importam muito, mas aí depende o perfil da empresa e onde que ela está situada. Tem empresa, por exemplo, que está listada em bolsa, que ela faz parte de índices globais de sustentabilidade, ela precisa reportar isso para os seus investidores. Uma empresa pequena talvez não tenha essa necessidade. O seu público final vai gostar de saber que ela está olhando para essa pauta, que ela está se importando com isso, e para o meio ambiente, como propósito, isso é muito bom também, mas tem empresas que têm daí regulações específicas que tem que cumprir, e aí essa pauta para ela se torna algo muito mais importante, como se fosse até uma questão de compliance, que ela tem que olhar, né, para ter a sua continuidade sustentável, assim dizendo. E tem gente, Renan, e eu acho que é legal a gente falar também, que contrata empresas sabendo da sua pauta ESG, ou seja, se ela tem alguma transparência nesses processos, quem são os fornecedores. Eu lembro que coisa de 10, 15 anos atrás era muito comum as denúncias de trabalho análogo à escravidão, por exemplo, e as empresas diziam, mas é meu fornecedor. Hoje já não dá para dizer isso e se livrar da culpa, né? Ou seja, isso já está mais presente também nas compras de governo, de fornecedores. Imagino que as empresas também busquem vocês para entender já. Não posso mais ignorar se tem um concorrente meu fazendo isso. Esse ponto é bem interessante porque ele está bem atualizado, essa tua pergunta, né? Porque hoje 80% das emissões, em média, de uma empresa está na cadeia de fornecedores. Porque pega uma indústria, boa parte do que ela faz, uma montadora de veículos, está em outras empresas que estão fazendo as peças e trazendo para ela. Tem empresas que é 99%, a gente já tem casos nossos que é 99% ou até 100% das emissões está na cadeia de fornecedores. A gente chama isso de escopo 3, que são aquelas emissões que estão fora dos portões ali da empresa. Então, as empresas, elas fazem projetos internos para descarbonizar, para reduzir emissões, só que isso não é suficiente. Ao arrumar o quintal dela, ela passa a olhar para os fornecedores, que é ali que está boa parte das emissões. A gente tem um case bem legal com a Faber-Castell, que é uma empresa global, tem uma presença aqui no Brasil gigantesca, tem mais de 2.000 fornecedores, e a gente está fazendo um projeto na cadeia de fornecedores muito intenso para reduzir as emissões e para melhorar o nível de toda a cadeia, porque a Faber-Castell é super madura em sustentabilidade, então ela extrapolou seus próprios portões e foi ajudar os seus fornecedores, dando treinamento, e a gente está operando esse projeto para eles, né? Porque ela precisa fazer a sua parte no tema de carbono, já não só dentro do seu portão, porque ali ela está muito redonda, mas
para fora, porque é ali que estão as emissões dela e de outras empresas também, geralmente fora dos seus próprios portões, né? Acho que uma parte da confusão, Renan, que tu tá comentando aqui, e a gente trouxe isso em algumas lives, até sobre a COP do ano passado, é porque a regulação do mercado de carbono no Brasil é uma coisa que ainda está bastante confusa, e porque boa parte das empresas não tem ideia de como é que faz. A gente vai falar um pouco de tudo que vocês fazem, né, do inventário, da pegada, mas uma das coisas que eu queria que tu explicasse nesse primeiro momento é como é que vocês chegam lá na empresa ou conversam com a empresa, como é que vocês descobrem o que ela está fazendo, o que pode melhorar, qual é o gasto, vocês fazem entrevistas, vocês têm que ir até a empresa. Fala um pouco pra gente de como é que a Planton faz esse processo desde que a empresa busca vocês até entregar lá um documento onde diz quais os dados estão presentes ali. Legal, a gente tem cliente, por exemplo, no Pará, em vários estados são muito longe, a gente não precisa viajar até lá para fazer um inventário de emissões, né? Porque esse inventário é feito sobre dados que a empresa fornece. Então, quanto que ela andou com os veículos dela, quanto que ela gastou de combustível, quantos quilowatt-hora que ela gastou de energia elétrica, e através de dados a gente tem um sistema baseado em IA que ele faz essas análises de quanto que a empresa emitiu e dá recomendações e ajuda a empresa no processo de descarbonização. Então, as pessoas até perguntam muito, mas vocês têm que vir aqui com medidores de carbono? Não, porque às vezes a frota dela de veículo está fora da empresa, eu nem consigo pegar cada carro. Então, através de dados, a gente consegue estimar o quanto que ela emite. E aí, uma vez que tu tem esse diagnóstico, que vocês vão montando um inventário, a gente vai explicar um pouco melhor de como é que funciona. Como é que funciona isso? Vocês dão um parecer e aí vocês já dão as indicações para a empresa, olha, reduzimos aqui, nananana, ou esse é um segundo passo, que a empresa tem conhecimento dos dados e passa a saber o que fazer com isso, ou ela contrata vocês para uma segunda parte do trabalho, me colocando no lugar da empresa mesmo. Como é que é essa etapa de, meu Deus, eu nem sabia que era tanto assim, mas o que eu faço com essa informação agora? Sim. A gente tem recomendações iniciais para a empresa, mas tem uma segunda fase que algumas empresas também contratam, que é de fazer uma investigação mais profunda nas suas emissões, que dá um mergulho um pouco mais profundo, né? Existe uma metodologia chamada Curva MAC, que é uma ferramenta que todo o mercado global usa, onde a gente consegue ordenar os projetos para reduzir as emissões da empresa por custo, por exemplo. Eu estou falando de forma mais simples que até para a audiência poder entender, né? Que nem todo mundo é especialista nessa área. Então, essa curva, ela mostra quais projetos que eu deveria priorizar, ao passo que eu vou reduzir a minha emissão e ter alguma economia. Eu não vou começar pelo projeto mais caro e que eu tenha uma redução menor, como se fosse uma matriz de prioridade. Essa curva MAC, né? E aí, assim, eu consigo olhar, olha, o primeiro passo, às vezes, é colocar placa fotovoltaica, para outra empresa vai ser outro projeto, para outro é atualizar o parque de máquinas, porque elas estão já antigas e já tem máquina elétrica e está sendo usado máquina de outro tipo de combustível. Então, daí cada empresa vai ter a sua jornada específica, né? E a IA, ela entra justamente, na falando de tecnologia, para ajudar a dar escala nessas análises, né? Para não ter, embora tenha um time de engenheiros que olhe para isso, a IA, ela consegue escalar a análises e esses estudos de forma que, né, acho que como nunca se viu antes na nossa história, né? Agora, eu vou te fazer a pergunta do inverso, porque a gente falou como usar a inteligência artificial a favor do processo. Mas também, à medida que a sigla ESG melhorou e a gente fez vários programas aqui, né, Laura, aqui, com convidados, também surge muito aquelas soluções fáceis, né, que o cara fala, não, eu já vi um vídeo no YouTube sobre descarbonização e eu já sei fazer. E eu queria te perguntar como que isso está afetando, se tu encontra sensos comuns distorcidos a respeito disso, se tem gente que acha que já sabe ou que já adotou alguma coisa inicialmente que não era efetivamente para adotar. Como é que está o senso comum em relação a isso? Eu vejo de forma bem positiva, assim, porque o senso comum leva em alguns... Claro, tem aquelas questões de informações que são erradas e tal, mas boa parte das informações as pessoas conseguem por conta própria hoje buscar conteúdo e tal. Então, eu já falei uma vez de energia aqui, que é um caso que o meu pai, né, que ele tem 68 anos, e ele colocou placa fotovoltaica e ele colocou já o dobro do que ele precisa e colocou mais placa porque ele achou legal, porque tem uma economia, ele conseguiu distribuir energia, né, para uma outra residência também e aquilo começou... Acho que ele não sabe o fator de emissão de cada quilowatt-hora, apesar de ser um cara muito inteligente que está nos assistindo aí, né? Ele não vai saber o quilowatt-hora, quanto que reduz, mas ele entende que aquilo é sustentável e que aquilo traz economia também. Então a gente não pode criar esses muros. Não, nós somos os especialistas aqui e só vem até nós para saber. Não, acho que tem muita informação legal aí na rua também.
E tem um ponto bem importante falando de consumo, até que quando a gente consegue dar economia para as pessoas, ao passo que descarboniza, isso é o melhor dos mundos. Quantas pessoas hoje que têm carro elétrico que não fazem ideia do quanto cada km que ela roda está reduzindo de emissões? Ela não faz ideia, mas é uma ideia bacana, gera economia, o carro é mais moderno, tem algumas coisas que ela gosta. Então, essa atualização do consumo, ela vem para ajudar também, né? Para que as pessoas possam, por conta própria, tomar medidas sustentáveis sem nem pensar em primeiro lugar em sustentabilidade. Ela pensa... O meu pai talvez pensou na economia, achou isso legal e tal, mas as pessoas estão tendo acesso a esse mundo. Isso é muito bacana, porque sai da mão de 2 ou 3 que sabem a informação, e hoje com o YouTube, enfim, com toda a questão digital que a gente tem de acesso à informação, a gente consegue melhorar a nossa prática entender sem ter que recorrer sempre a especialistas. Claro que vai ter empresas que vai ser tão complexo que vão entrar os especialistas, mas nem todo caso é necessário. O que eu recomendo sempre é: o primeiro passo é fazer um inventário de emissões. Isso vale para qualquer empresa pequena, Aproveita média. E fala então pra gente o que é esse inventário. O inventário é uma medição de quanto que a empresa emite de carbono. Em todas as etapas. Em todas as etapas. E de gás de efeito estufa, né? Então, por que esse é o primeiro passo? Muita empresa, ela nos procura depois já de ter feito várias ações. Eu falo, olha, eu não consigo medir o quanto já foi reduzido, porque tu já tá... Não, e tem empresas que fazem trabalhos incríveis em termos de descarbonização, vários projetos, só que não tinha inventário, então eu não consigo. É como se eu fizesse exercício sem ter um exame inicial e sem ter me pesado. Eu vou falar, cara, eu melhorei, legal, é bom que a gente melhore, não tem dúvida, mas se eu tivesse me pesado e tal, eu ia ter visto, olha, eu reduzi 2 quilos, 3 quilos, os meus exames eram assim, agora estão assim, esse esporte me ajudou, essa nutricionista me ajudou, também é a mesma coisa para emissões. O inventário é o ponto de partida, eu me pesar. Entendi. Depois daí, aí tem uma jornada que pode ser com especialistas, pode ser sozinho também, né? Porque tem muita informação, como a gente falou antes, online aí disponível. Né? Tá, e falaste do inventário, e eu acho que muita gente, eu mesmo, pega muita referência do inventário industrial. Fala um pouco pra gente como é que isso funciona numa empresa que não tem máquina, como tu falou, né? Não tem uma gráfica, não tem um motor. Eu tô falando de uma empresa que pode ser uma loja de calçado ou que pode ser um escritório de advocacia. Como é que faz inventário numa empresa que efetivamente não tem um maquinário ou uma estrutura de maquinário atrás dela? E ela pode também contratar? Como é que faz esse trabalho? Pode, a gente tem um cliente que não tem nem sede, por exemplo, todo mundo trabalha home office, ele tem emissão muito baixa, porque ele tem uma operação pequena, apesar de ser uma agência de publicidade com 200 pessoas, tá todo mundo em casa, no Brasil todo. Então, como é que a gente calcula as emissões? Vai ser basicamente o home office das pessoas, tem um gasto de energia para elas estarem trabalhando a favor da empresa, tem algumas reuniões externas que essa agência, eu vou usar só como exemplo para ilustrar uma empresa que é o contrário de uma indústria total, né? É uma empresa de serviço sem sede. E aí a gente mede isso, a gente mede também essas reuniões, como eu comentei, eles vão fazer algumas gravações em loco de vídeos publicitários, a gente mede quanto que foi esse deslocamento, então é essa jornada que ela tem emissões, vai ser uma emissão super baixa, uma emissão indireta, porque nem frota de carro se usa transporte de aplicativo, mas a gente consegue sim medir. E esse é um exemplo de empresa que fez muita ação e depois foi medir. Então ela não tem esse rastreio inicial, mas ótimo, ela está fazendo um ótimo trabalho medindo a partir daqui, né? E até o home office é uma ação que, sem dúvida, reduz as emissões. Também foi uma medida que eles fizeram na época pensando em produtividade e também em sustentabilidade, porque eles já tinham essa visão há algum tempo. Pois é, eu joguei uma bomba no final e não recuperei. Por que essa discussão de mercado de carbono é uma discussão tão complicada e aí alguns... Agora, vindo a COP aí, muita gente fala, no país tal é assim, porque no Brasil está sendo regulado e está sendo discutida no Congresso. Se tu puder explicar de forma bastante didática para as pessoas por que isso ainda não virou uma lei ou por que não é uma coisa tão acessível como uma cartilha, por exemplo. Ótimo, tem 2 etapas. A primeira é a parte legal, que eu vou explicar um pouquinho como é que funciona. O Brasil, há 1 ano e meio, fez a regulação do mercado de carbono. E ela tem até o final do ano que vem, 1 ano, aliás, tem até o final do ano que vem, até o final de 26, para de fato implementar as regras, instaurar todos os processos que tem que instaurar. São 2 anos que estavam previstos já nesse projeto de lei, aprovado no Congresso, tudo certo, para que se tenha um mercado regulado de carbono no Brasil, muito semelhante ao mercado europeu. Ele é muito semelhante, né? Ele é no formato que chama Cap and Trade. O que é isso? Cap é como se fosse um chapéu, um teto que as empresas têm para emitir de acordo com o seu setor e o quanto que ela produz, e o trade é porque
que ela faz uma negociação, um trade daquilo que ela, se ela emitiu a menos, aquela diferença ela consegue vender para outra empresa que emitiu a mais. E assim as empresas têm um custo para emitir a mais, elas vão buscar emitir menos para ter uma receita vendendo aquela diferença. É um processo bastante moderno que o Brasil acabou buscando e discutindo e tal. Então, essa é a primeira parte, que tem pouca gente reclamando, né? Porque é algo maduro, que já tem lá fora também. Quando se tem polêmica dentro do mercado de carbono, é sobre os créditos de carbono, que aí são esses créditos... Essa expressão aí ferra todo mundo. Ferra todo mundo. Isso aí já deu Polícia Federal, isso aí já deu bastante coisa complicada. Porque o que é o crédito de carbono, né? Para quem está nos assistindo. É um crédito que eu faço um projeto que ele vai reduzir, ele vai evitar a emissão de carbono, e isso que ele reduziu, ele vende esse crédito para a minha empresa compensar. No Brasil não tem regulação, então ele é mercado voluntário. Faz quem quer. Na Europa já tem mercado regulado, como vai ter aqui no Brasil. E aí, essas empresas, elas têm as suas emissões, que a gente estava comentando como é medido e tal, e ela compra esse crédito para compensar o que ela emitiu. Então ela compra um projeto de energia eólica, de preservação florestal, e esse valor ela compensa as suas próprias emissões. Qual é a polêmica em volta disso? É como se fosse uma licença para poluir. Muita gente fala isso. Eu posso seguir poluindo e eu compro um crédito, zero ali, beleza, eu sigo a vida. E isso tem um fundo de verdade, mas tem também empresas que reduzem tudo que dá e compram crédito daquilo que é resultante. Essa é a visão mais moderna que existe. Eu faço um processo de descarbonização, eu reduzo as emissões, aquilo que é restante que não tem o que eu reduzir, eu compro crédito para poder compensar. E esse é o grande ponto. E aí tem projetos bons e projetos que não são tão bons assim. O Brasil tem um tipo de crédito muito comum, que é o crédito RED, que ele é super polêmico, ele é de preservação florestal na própria Amazônia. A gente tem muita restrição sobre ele também, porque é difícil de medir o real benefício, aquela árvore teria caído, talvez ela não caiu, aí eu meço, então ela é difícil. Agora, um projeto de energia solar, eólica e de gás de aterro, a gente consegue medir o benefício real, então tem impacto positivo, então não é de todo ruim, né? Esse assunto, ele é muito complicado, mas eu tô chamando o Ramon para falar disso, porque esse é um tema que vai ecoar muito no próximo ano, né? E depois dessa COP, as pessoas vão continuar discutindo, e como ele falou, é um tema que vai entrar na vida das empresas. Eu tava vendo aqui um pouco dos pilares de vocês, e eu vou falar um pouco pro público, pro pessoal entender, porque a gente falou bastante do inventário e da pegada de carbono com foco nos produtos que são feitos. Mas a Planton também trabalha com jornada de descarbonização, um evento carbono neutro e também gerenciamento da cadeia de fornecedores. E aí eu queria pegar essa questão que tu falaste aqui do carbono do produto, porque muitas vezes a empresa está no processo de produção dela, ou ela entrega um item, etc. E nessa questão do rastro, né, da pegada do carbono, também tem a ver com o consumo do cara lá no supermercado, ou lá da loja, né? Então assim... mas tu vê, eu gastei menos água para fazer esse jeans aqui, mas a sacola que o cara colocou na loja lá é a sacola mais poluente, a pior escolha de todas. Por que é tão difícil, às vezes, de mensurar isso, né? Porque, às vezes, as pessoas falam assim, não, mas eu fiz a minha parte, essa caneca é super... Não, tudo bem, pode ser, mas daí tu... daqui a pouco tu colocou a caneca numa embalagem de cerâmica que foi super poluente, etc., que é difícil, às vezes, de fazer essa conexão de que toda a cadeia está, de alguma forma, conectada. Perfeito. Eu vou só explicar o que é pegada de carbono tecnicamente, de forma bem rápida. É todo o rastro mesmo de carbono que o produto deixa, desde que ele é extraído, a matéria-prima, até a etapa que ele é produzido, fabricado, a etapa que ele é usado. Tem produto que emite carbono a ser usado, como o carro, por exemplo, um avião, como alguns produtos, um celular, eu tenho que carregar ele todo dia, tem energia entrando ali, eu tenho emissão durante o uso. E tem produto como essa caneca que não tem emissão, a gente está usando aqui e, né, uma água aqui tá tudo certo, não tem emissão. E depois tem a etapa final de descarte desse produto. Eu descarto alguma coisa de papel, ele vai para um aterro, vai ter todo um processo de degradação daquele papel e ele vai emitir alguma coisa, né? Então, é esse rastreio completo, não da empresa. O próprio inventário, ele é da empresa. A pegada, ela é do produto, né? Então tem essa jornada. E aí tem produtos realmente que são mais poluentes e menos, de acordo com a sua matéria-prima e tal. Mas tem uma questão de serviço atrelado. Isso tudo é baseado por uma norma ISO, enfim, que tem essas regras. E na própria norma tem um exemplo muito bom que eu gosto de citar, porque ele é bastante
didático, que é, por exemplo, eu vou no banheiro e eu tenho aquelas toalhinhas de papel, que você recomenda pegar 2 unidades, eu posso comparar a pegada de carbono daquela toalha com aquele soprador de água de vento quente. Eles não têm nada a ver uma coisa com a outra, mas eles cumprem a mesma função, que é secar as mãos. E cada um vai ter uma emissão muito grande para produzir, porque aquele é um maquinário com metal e tal, e o outro é uma folha de papel. Só que o outro eu tenho que ficar a vida inteira usando aquele papel para secar as mãos, e o outro não. Eu vou usar energia elétrica, que tem baixa emissão, então eu vou ter uma emissão maior para produzir um do que o outro, só que durante a vida um produz menos do que o outro. Então isso é uma análise de pegada de carbono. Nada mais é do que comparar essas questões de como que elas funcionam, e a própria ISO, na própria norma, que é toda dura, dá esse exemplo aí que eu achei até meio muito bom. engraçado, assim, e bacana e fácil da gente entender o processo, né? Mas está associado ao serviço também, como a gente falou, né? Daqui a pouco... nós produzimos calçados, maravilha, mas o calçado, a empresa também vai ter que acompanhar, por exemplo, mas que caixa que tu tá usando, o que é o revestimento desse calçado, né? Qual é a embalagem que tu tá colocando, ela é texturizada, ela não é, tudo isso impacta, né? Tudo isso impacta, por isso tem que olhar essa questão de como que se usa o produto. Um bom exemplo também é uma garrafinha de água versus o copo plástico descartável. Para produzir uma garrafinha tem uma emissão muito grande. Para o copo é uma emissão pequena, só que eu preciso usar copos de uso único de forma continuada. A garrafinha não. Eu tomo o dia inteiro e durante vários meses, anos, lá eu tenho só uma emissão. Então, a minha emissão por gole de água, por litro, ela é muito menor na garrafinha do que na água, porque, embora ela tenha mais emissão para ser produzida, ela tem menos emissão para ser usada. Por isso que se olha o ciclo de vida de todo esse produto, né, de como que ele funciona. Por que essa é uma curiosidade mesmo, assim. Quais são as principais dúvidas quando as pessoas chegam? Porque provavelmente essa explicação que tu tá dando para mim, para o público aqui, para muitas empresas tu deve ter que dar. O que é pegada de carbono? O que é fazer um inventário de emissões? O que é carbono neutro? Quais são as principais dúvidas que as empresas chegam hoje? Tu falou muito bem que muita gente chega com informação inicial da internet, um vídeo, um texto que eu li, uma matéria da Zero Hora, mas não sabe tanta coisa. Eu queria te perguntar quais as dúvidas que surgem, o que inquieta as pessoas nessa discussão, o que tem de incógnita nesse mercado ainda para a maioria das empresas que te procuram. O primeiro ponto é a questão de custo, né? Que as pessoas têm essa dúvida que isso parece uma coisa de outro mundo, que vão vários cientistas na minha empresa de jaleco branco para fazer um trabalho e tem esse mito de que assim, não, é algo muito mais simples, né? Uma outra dúvida, até a tua pergunta abarcou isso, que é se eu não sou uma indústria, talvez eu não tenha que olhar para isso. Porque isso é coisa para a indústria de máquina e tal, e não, toda empresa tem essa necessidade de gestão de olhar para esse tema, né? E aí tem dúvidas regulamentares também, de se tem lei sobre isso, se não tem, então é uma dúvida bastante recorrente. Hoje o Brasil, até respondendo, porque as pessoas podem estar ouvindo e ter essa dúvida, o Brasil não tem leis vigentes de forma ampla. Vão ter alguns setores que têm regulações específicas, mas o Brasil, para as empresas, não tem essa obrigação de forma geral para que as empresas tenham os seus próprios inventários, coisa que vai mudar no final de 2026 com essa legislação nova que vai ter aqui no Brasil, né? Vocês na Planton trabalham diretamente com empresas, com organizações de diferentes setores, portes, tu falaste até fora do Brasil às vezes, né? E a gente está à véspera aqui na porta de uma COP. E muitas vezes a gente faz essa discussão muito focada no governo, né? Nas medidas de governo, nas políticas públicas que têm um impacto imensurável. Mas eu também queria te perguntar como que isso tem... as empresas estão procurando vocês por uma perspectiva de mercado, por necessidade que o consumidor está empurrando elas, ou tu sente que tá batendo na porta de alguma forma, né? Porque a sensação que a gente tem aqui no jornal, por exemplo, é que a enchente do ano passado fez várias pessoas resolverem discutir isso. Uhum. Que nunca tinham discutido, que diziam que mudança climática é para 2070, 2080, eu não vou ver isso. E a gente já viu, né, acontecer. A gente já viu dentro da nossa casa essa água, a gente já viu esse lixo, a gente já viu a temperatura extrema por semanas a fio aqui em Porto Alegre, coisas que aconteciam mais raramente. Uhum.
tá conectado, o pessoal já fez esse nexo ou ainda estamos caminhando em momentos separados das coisas? Houve esse nexo, sim. Todo grande trauma, ele gera alguns aprendizados ou alguns insights, né? A gente teve na pandemia, muita gente começou a olhar para a sustentabilidade lá, porque a gente começou a refletir, as pessoas começaram a se cuidar muito mais também. Vários setores relatam isso, né? De esporte, academia e tal. E esse episódio trágico que a gente teve aqui, com certeza teve impacto. Muita empresa depois veio falar sobre e tal. Não todo mundo, mas algumas vieram. Então teve esse impacto, sim, que não é... Foi algo bastante traumático, porque tangibilizou um problema que se falava, todo mundo viu na realidade como que ele funcionou, né? E infelizmente causou uma comoção nesse sentido, que teve esse lado, né, de olhar para esse problema de forma real. Como tu falou, esse problema estava dentro da nossa casa, infelizmente, né, durante esse período todo aí nessa tragédia. A Planton está em Porto Alegre. Hoje vocês têm uma sede física que é no Instituto Caldeira. Quem trabalha na Planton, fala um pouquinho para o nosso público, porque eu apresentei a tua irmã de forma indireta, mas eu acho que vale a pena tu falar também. É isso, a gente fica no Caldeira, a gente adora o Caldeira, é defensor e acha que para quem é de Porto Alegre e está assistindo, quem não conhece, a gente recomenda. É um ecossistema de inovação fervoroso, verdadeiro, que muita coisa bacana acontece lá, né? A Rayane é minha sócia, é uma das sócias fundadoras, né? Nós somos, como eu falei, irmãos. Ela é engenheira química, tem uma trajetória na área comercial. A gente tem uma outra sócia também, que é a Sara, que é da área química, e tem mais outras 8 pessoas que estão nos ajudando, né, a lidar com essas demandas que a gente está vendo nesse mercado, o que a gente está conversando aqui, né, todo mundo de Porto Alegre, trabalhando presencialmente hoje ali no próprio Instituto Caldeira. Instituto Caldeira. E tu falou uma coisa interessante, eu queria puxar isso antes da gente dar o serviço da empresa também, que tu é publicitário, então tu foi parar nisso por influência da tua irmã, tu conheceu e se aventurou por esse assunto, porque imagino que o fato de ser publicitário, as pessoas dizem assim, mas o que tem a ver? Mas é justamente a simplificação do discurso que a publicidade precisa fazer que provavelmente te ajudou a dialogar com as pessoas. É um pouco disso? É um pouco disso também. Eu adoro essa questão de simplificar, deixar as coisas mais... Não sei se tu é da comunicação social também. A gente que é dessa área, a gente gosta de tornar as coisas mais simples e comunicar, né? Traduzir para as pessoas também, tem essa paixão. Mas eu entrei no mercado de sustentabilidade em 2018. Eu fui sócio de uma outra startup também, que é de gestão de resíduos. Entrei pelo mundo do resíduo, vim para o carbono depois. Então essa pauta eu entrei sem nenhuma pretensão, assim, sem conhecer tanto. E depois que se entra nela, é difícil quem muda de área depois. Ela é apaixonante, porque tem muito tema para tratar, tem muito problema para resolver. Então, a sustentabilidade como um todo, né? Falando da área maior, assim, é uma área bastante nobre, é uma área global, é um problema global. Então, a gente fala disso para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, para o mundo. São problemas muito parecidos. Então, enfim, é um tema bastante... E foi por aí que eu entrei também. Aí eu aprendi a lidar dentro desse mercado, e o carbono foi uma questão também de traduzir e simplificar esse tema para as pessoas. Eu vou te chamar para dar o serviço da empresa, mas uma coisa que tu me provocou agora, eu sempre gosto de perguntar, porque às vezes as pessoas nos assistem e falam, eu gostaria de trabalhar com isso, ou ficam interessados. A gente já recebeu mais de uma vez as pessoas dizendo, gostei muito, o que eu faço? E o que tu sentiu? Porque em 2018 para cá muita coisa mudou nesse mercado. O que tu sente que é importante hoje para quem quer trabalhar ou com processos de descarbonização, ou com resíduos, ou com sustentabilidade, ou até com Climatex, que são um pouco da área que vocês estão executando hoje? O que tu sente que é fundamental para colegas e profissionais que querem se aventurar e até, eventualmente, desenvolver projetos que estão só na cabeça até agora? Ótimo. A área ambiental, vamos chamar assim, ela tem 3 grandes pilares, né? Um é resíduos, o outro pilar é carbono e o outro pilar é energia. Eu estou simplificando assim para agrupar em 3 fatores a parte mais ambiental. Depois tem a parte social também, que conecta com diretamente. Que também tem essa conexão. E eu recomendo as pessoas estudarem a questão de carbono, porque o carbono está ligado a gás de efeito estufa como um todo, né? Está ligado a todos os outros setores. Então, na medida que eu melhoro a minha destinação de resíduos, eu reduzo a emissão de carbono. Na medida em que eu tenho fontes limpas de energia, eu reduzo a emissão de carbono. Então, o carbono é como se fosse uma pauta central que tudo circula em volta dele. Não que ele é único, todas as pautas são tão importantes quanto, mas ele, em termos de aprendizado, ele é muito importante. Então, eu recomendo que as pessoas leiam sobre essa pauta, estudem sobre carbono também, porque dali elas vão aprender, enfim, lições e pontos que vão ajudar em outras áreas da sustentabilidade também. Acabei de terminar não, porque eu tenho uns 15 trabalhos pendentes, mas eu acabei de terminar um MBA em meio ambiente e, assim,
O tanto que foi legal de aprender foi de quebrar a cabeça da gente se sentir completamente burro ao longo do trabalho, porque a quantidade de informação que a gente não tem. As pessoas que querem conhecer a Planton, tu falou, né? Tá no Caldeira, mas site, redes sociais, tu pode dar o serviço, como é que as pessoas podem encontrar vocês? Nosso site é www.planton.eco.br e as redes sociais é @plantonoficial. A gente tem Instagram, LinkedIn, YouTube também. A gente recomenda que as pessoas sigam, que tem muita informação. Eu sei que eu sou suspeito para falar, mas tem muita informação muito relevante lá sobre sustentabilidade, vídeo sobre o tema, em que a gente explica da forma mais clara possível e as pessoas podem se informar por lá também, vai ser bem legal. Site de vocês? É www.planton.eco.br. Boa, eu perguntei justamente por isso, para dar essa ênfase aí. Renan, muito obrigado a ti também, a Rayana, a todos que trabalham por compartilhar esse conhecimento conosco, e quero que tu deixe uma palavra final para as pessoas aí sobre a importância de daqui a pouco se aventurarem, mesmo gente que olhou para o programa e disse, legal, muito bacana, não tem nada a ver com isso, não é da minha área, porque eu acho que esse é o assunto que está batendo na porta de todas as áreas, né? Já não é da indústria, já não é do comércio, já não é do serviço, não é do multinacional. É da empresa que tem 3 pessoas em casa ou da agência que só trabalha home office, por exemplo. Essa é uma pauta de todo mundo, né? Então, tu comentou sobre o governo tem que olhar para isso também, mas as empresas e os consumidores. Então, a gente está todo mundo junto nesse mesmo planeta e tornar o planeta num nível de poluição menor. Tem gente que não acredita na pauta e faz sentido também, a gente respeita, mas só de ter um planeta menos poluído, com menos resíduos sendo colocado erroneamente, vai melhorar, não tem como não ser um lugar melhor para a gente viver. Então, a sustentabilidade como um todo é uma pauta de todo mundo, de criança, de adulto, de empresa, de governo. A gente tá junto nessa, né? Não tem o que fazer. Agradeci muito ao Renan, à Planton, que compartilhou esse conhecimento com a gente. Se tu gosta da pauta, gosta do programa, compartilha esse programa com outras pessoas também. A gente tá no YouTube, no Spotify, também no SoundCloud e no site lá de GZH. E a gente volta na semana que vem com mais Radar de Inovação. Tchau!